Aí. Então, a gente está falando nas últimas aulas das soluções. Ainda depois da prova, a gente vai falar um pouco mais das soluções antes de passar para outras formas farmacêuticas. Na aula passada, a gente abordou os colírios, lembrando de três. Deixa eu só voltar lá para vocês relembrarem que isso aqui é importante. Dica. Então, já que vocês querem dica é importante. Características de um colírio. Tá? Então, essas 4 características são extremamente importantes. Serem estéreis, serem isotônicos, lembrando que a isotonicidade, então, é ter o mesmo número de partículas lá do soluto que você dissolveu na sua solução, né? Em relação à lágrima, em relação ao soro fisiológico, que é praticamente a mesma coisa. Então, é bastante importante, às vezes a gente tem que corrigir, então, não está isotônico, está hipotônico. Então, a gente precisa colocar alguma substância que não seja, que não tenha um efeito, mas que seja um sal que, né, equilibre a quantidade de partículas que a gente deveria ter. Isso tudo tem um cálculo, é um cálculo bem complicado, mas a gente consegue fazer. Então, às vezes, a gente vai lá colocar alguma substância para equilibrar e para ficar bem parecido com a quantidade de partículas que tem na lágrima ou no soro fisiológico. Tem que ser isohídrico, né? Mesmo pH que a lágrima, para que a gente não tenha problemas de irritação, né? E aquele desconforto, aquela sensação ruim de queimação que pode acontecer. E tem que ter uma certa viscosidade para que o nosso colírio, ele pelo menos permaneça um certo tempo na superfície do olho sem ser lavado completamente pela nossa lágrima assim que a gente pingar, né? Porque a gente já vai começar a lacrimejar. Então, ele tem que ter uma certa viscosidade para ele ser um pouquinho mais difícil de ser carregado pela lágrima. Deixa eu abrir a porta lá para a gente então ir para outra. Então, lembrando aqui que é bastante importante essas características, né? Vamos ali para frente, então, para a gente continuar. Aí hoje a gente vai falar de outro tipo de solução. Vamos falar das preparações nasais. Tem muita característica semelhante. Vocês vão ver que as preparações nasais e as preparações oculares, elas têm algumas características bem parecidas. Elas são chamadas também de errinos, então muitas vezes vocês vão tentar pesquisar alguma coisa na internet, ou um livro, ou algum trabalho científico, e vocês vão encontrar lá descrito como errino. Então, é a mesma coisa que uma preparação nasal, preparação para uso na cavidade nasal, né? Então, é uma forma farmacêutica destinada ao tratamento da mucosa nasal. Então, lembrando que dentro do nosso nariz, né, a gente tem o revestimento é de mucosa, não é mais de pele como a nossa proteção externa. Então, já é mucosa. E a mucosa, então, ela tem uma característica de ser mais facilmente penetrável por algumas substâncias. A pele é uma barreira mais difícil de se penetrar certas substâncias, a mucosa já é um pouquinho mais fácil. E dentro do nosso nariz, a gente tem uma vascularização muito grande. Então, tanto que a gente sempre conhece alguém que tem problemas, né, de sangramentos constantes no nariz, porque é bastante vascularizado e a nossa mucosa, então, ela é mais sensível também e é mais fácil, então, acontecer algum tipo de sangramento, um rompimento e sangramento. Então, a gente tem produtos, a maior parte dos produtos, né, que são utilizados pelo nariz são para ação no local, para ação ali na mucosa, com exceção de algumas substâncias que podem ser aplicadas no nosso nariz e que vão ultrapassar, então, essa barreira mucosa
como a gente tem uma vascularização muito grande, essas substâncias acabam chegando lá na circulação, dentro dos vasos, e eles são carregados para o corpo inteiro. Então, acabam fazendo aquilo que a gente chama de ação sistêmica, ou seja, a ação, né, o produto se espalha pelo organismo e a gente, então, tem a ação espalhada pelo organismo. Só abrir lá que chegou alguém. Mas a maior parte dos produtos, então, é para utilização, né, e para ação tópica. Vocês vão ver mais à frente que a maior parte deles é para ação no local mesmo. Então, algum problema que tenha acontecido ali no local e que a gente quer, então, resolver esse problema. Muito bem. Características, né? Dentro do nosso nariz, a gente tem aquele muco. Então, aquela substância viscosa, né, que existe ali para fazer a proteção da nossa cavidade nasal, fazer a proteção também do próprio revestimento, né, da mucosa, e fazer também a proteção, uma via de entrada para qualquer tipo de substância, né? As duas fossas nasais são forma de entrada de qualquer coisa. Então, junto com os pelos e com os cílios que a gente tem, o muco ele também ajuda a ser uma barreira para evitar que certas substâncias entrem e cheguem no nosso pulmão. Então, imagine o seguinte, a gente tem, sei lá, está respirando, né, normalmente, e no ar, né, a gente tem partículas. Essas partículas, muitas vezes, quando a gente inspira, elas acabam entrando no nosso nariz. E se a gente não tivesse nenhum tipo de proteção, essas partículas poderiam acabar chegando lá no nosso pulmão e trazer um monte de problemas. Então, o muco que a gente tem é uma das barreiras que a gente tem para evitar que partículas e outras substâncias cheguem até o nosso pulmão. E esse muco, então, ele tem algumas características. Então, ele tem um certo pH, que é variável conforme o tipo de pessoa. Adulto tem um pH, né, e criança tem outro pH. Obviamente, quando a criança vai se desenvolvendo, esse pH vai se ajustando ao pH do adulto. Então, normalmente, esse muco, ele tem um pH de 5,5 a 6,5 para adulto e de 5 a 6,7 para criança. É pouca diferença tal, mas essa pouca diferença pode também trazer algumas diferenças para uso do produto para adulto ou para criança. Tanto que, se vocês olharem, tem descongestionantes, por exemplo, para adulto e para criança, porque tem uma certa diferença. Deixa eu abrir que chegou mais alguém lá. Então, isso é uma característica importante, porque a gente vai ter que trabalhar com essa característica de pH. Por quê? Porque dependendo, né, de uma mudança de pH que possa acontecer, se eu fizer um produto, por exemplo, para adulto, que não esteja dentro dessa faixa de pH de 5,5, 6,5, eu posso ter alguns resultados talvez não muito legais. Então, vou explicar para vocês. Está até escrito aqui, mas vamos lá. Ar frio, resfriado, sinusite, rinite alérgica promovem alcalinização do muco. E esse muco, então, fica mais fluido. E é aquilo que a gente chama de coriza. Então, se mudar a faixa de pH, né, do muco, que normalmente é de 5,5, 6,5, e de repente, por algum motivo, passar para 7. Estou vendo que parou de apresentar. É isso? Não? Não, tá aparecendo. Tá. Então, eu achei que tinha parado de apresentar. Se parar, vocês me avisem, tá? Então, digamos que por algum motivo, né? Ar frio, estou lá no lugar super gelado, tal. A própria ação do ar frio
sobre o muco nasal faz com que o pH dele suba e vá lá para 7, 7 e pouco. Só esse efeito de mudança de pouquinho no pH já faz com que o muco perca aquela característica dele de aquela consistência, né, de muco que a gente conhece. Não tem nem como explicar. Vou usar aquela palavra comum, o ranho, né? Então ele tem aquela característica e caso então eu fique exposto ao ar frio, né, resfriado, sinusite e tal, vai aumentar, né? Vai ficar mais alcalino e dessa forma, então, a gente vai ter o nariz escorrendo, porque o muco ele fica mais líquido. E se eu utilizar um produto, então, né, fizer um produto para ser aplicado no nariz, e esse produto não for corrigido para esse pH, ele for um produto que tem um pH mais alto, o que vai acontecer? Ele vai subir o pH, vai alcalinizar o pH do muco e a gente vai começar a ter, né, o muco líquido e a gente, então, sentir isso com o nariz escorrendo. Então, de uma forma geral, a gente não quer que isso aconteça. Então, eu vou fazer minha preparação, vou fazer meu medicamento e vou lá corrigir o pH para evitar que a pessoa pingue ou faça um spray, né, desse medicamento e o nariz comece a escorrer. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Ok. Por outro lado, né, o ar quente, por exemplo, ou, né, qualquer outra ação que aconteça que deixe o muco mais ácido, o que vai acontecer? Ele vai se tornar mais grosso, mais espesso. Então, ele vai perder aquela consistência normal que ele tem e ele vai ficar mais grosso e a gente vai ficar com uma sensação de nariz seco. Como acontece quando a gente respira, né? Ou está num ambiente muito quente, ou não sei se alguém aqui já passou por uma situação assim, mas que, sei lá, está lá numa churrasqueira e respirou muito próximo e o ar estava muito quente, e na hora você sente aquela sensação de secar o nariz. É porque o muco ele ficou muito espesso. E quando a gente utiliza, então, um produto que, né, o pH abaixa muito, ele abaixa para menos de 5,5, a gente vai ter essa sensação também. Mas é melhor então porque o nariz fica seco. Não, porque essa sensação de nariz seco, ela é confortável até um certo ponto. Tanto que quando a gente usa um descongestionante, por exemplo, a gente fica com uma sensação de nariz mais seco. Porém, até um certo ponto, a partir de um certo ponto, esse nariz muito seco passa também a trazer um desconforto para as pessoas. E, ao mesmo tempo, essa sensação de nariz muito seco, esse muco muito grosso, muito espesso, ele vai influenciar na movimentação dos nossos cílios. Então, a gente tem lá um movimento ciliar, né, normal, que acontece naturalmente, e se a gente tiver com o nariz com essa sensação de muito seco, ou não tiver muco, ou tiver muito pouco muco, essa movimentação vai diminuir bastante e vai trazer problemas para a gente também. Ok? Então o pH é bastante importante a gente fazer essa correção para deixar dentro dessa faixa, para não ter esses probleminhas. Ou o nariz escorrendo, ou o nariz com uma sensação de muito seco, e trazer um desconforto para o paciente que utilizar. Ao mesmo tempo, a gente vai precisar isotonizar também, da mesma forma que a gente faz com os colírios. Porque se o nosso produto não tiver isotônico também, né, vai trazer um prejuízo para o movimento ciliar
E dessa forma a gente vai ter problemas. Além de também arder, o nariz começar a arder. Antigamente era muito comum as farmácias de manipulação não fazerem essa isotonização. Aí o que acontecia? Quando era para fazer um produto, geralmente descongestionante nasal, é o que mais se utiliza, né? É o que mais se prepara. Mas quando você faz um descongestionante nasal para um adulto e ele sente aquela ardência, mesmo assim ele acaba utilizando, porque ele sabe que é um medicamento e você tem que, né, às vezes, aguentar algumas coisas para trazer uma melhoria. Mas quando era feito para criança, criança não deixa pingar mais do que uma vez. Pingou uma vez, ardeu, a criança nunca mais vai querer. Então, muita farmácia de manipulação não se ligava muito nessa questão de isotonizar, e muitas vezes o que acontecia é que uma mãe, né, levava uma prescrição de algum tipo de errido para fazer para o seu filho, levava uma vez, a criança não utilizava e não levava mais. Ou, pior ainda, a mãe tinha o costume de já levar em uma farmácia que fazia isotonização e por algum motivo, né, uma viagem, qualquer coisa do gênero, né, qualquer motivo que fizesse ela procurar uma outra farmácia, essa outra farmácia não fazia isotonização, acontecia então de a mãe pingar no nariz da criança, a criança começar a reclamar de ardência, chorar, tudo mais, e a mãe voltar e devolver o produto. Então, para evitar, né, esse tipo de situação, as farmácias passaram a padronizar essa isotonização. Eu lembro que eu trabalhava numa farmácia de dispensação, uma época, isso depois que eu já tinha trabalhado em manipulação, e essa farmácia de dispensação tinha um daqueles convênios com farmácia de manipulação aqui na cidade. E virava e mexia, tinha uma prescrição de... Eu não me lembro o que era mais. Mas era um produto que era para pingar no nariz. Que era bastante prescrito em unidade de saúde. Todas essas vinham de unidade de saúde. E eu comecei a perceber que estava com algum problema. Oi, alguém falou alguma coisa? Se era fluocinolona? Isso, essa mesma, a própria. Não sei se hoje ainda é bastante comum assim, mas era bastante comum mandar manipular. Aí, o que acontecia? Virava e mexia, vinha uma mãe devolvendo o produto porque a criança não estava conseguindo, não estava permitindo pingar no nariz. E dessa forma a gente percebeu que não estavam fazendo processo de isotonização na farmácia. Aí foi conversado com o pessoal e eles começaram a fazer. Mas, assim, isso pode prejudicar muitas vezes digamos assim, a farmácia como um todo, né? Porque ela passa a ser conhecida por, né? Naquela farmácia X eu mandava fazer e não ardia. Aí eu mandei fazer ela na farmácia Y e começou a arder. Então acho que fizeram errado. É mais ou menos assim o pensamento das pessoas, né? Então isso pode trazer uma coisa negativa para a farmácia. Mas hoje acredito que todo mundo está fazendo. Ok? Então, essas são as principais características que a gente tem que levar em consideração quando a gente prepara um produto para utilizar no nariz. pH, isotonia. Tipo de forma farmacêutica. Além da solução aquosa, a gente pode fazer também solução oleosa e pomadas. Tá. Solução aquosa, né? Então, não necessariamente a solução aquosa quer dizer que a gente vai usar água, mas eu posso fazer uma solução aquosa, né? Digamos assim, com substâncias que são solúveis em água. Então, eu posso fazer uma solução de álcool
e ela ser considerada como aquosa, porque como é que eu posso explicar para vocês para não causar confusão na cabeça de vocês? Porque quando a gente fala de solução aquosa, a gente pensa como solvente somente a água, mas não necessariamente tem que ser a água, pode ser outro solvente que seja também solúvel em água e que os produtos que são solúveis na água também são solúveis nesse outro solvente. Tem alguns que não são solúveis em água e nem outros solventes aquosos. Aí a gente utiliza soluções oleosas, que a base é realmente de óleo. Óleos geralmente de origem vegetal. Pode ser um óleo que seja sintético, pode ser um óleo que seja de origem mineral, pode, mas de uma forma geral a gente utiliza, principalmente quando não é na pele, mas é em mucosa ou uso interno, a gente utiliza algum óleo de origem vegetal. Então, em alguns casos, quando a gente não tem possibilidade de fazer uma solução, né, com característica aquosa, a gente vai tentar, né? Por quê? Porque o princípio ativo ele não dissolve na água, então a gente vai tentar fazer ele como solução oleosa. Então é comum a gente ver preparações oleosas para utilização no nariz. Só um pouquinho que chegou alguém. É comum, quer dizer, não tão comum assim, mas é comum, acontece. Só que uma solução mais oleosa, ela já traz alguns problemas que a gente vai ver. E a gente pode utilizar também pomadas quando a gente precisa de um contato bastante grande do princípio ativo com a mucosa. Então, eu preciso de um contato mais duradouro. Se eu utilizar uma solução aquosa, eu sei que ela vai começar a escorrer pelo nariz rapidamente. Se eu colocar um pouco mais de viscosidade nessa solução aquosa, ela vai escorrer mais lentamente, mas ela vai escorrer logo num período de tempo meio curto também. Se eu pingo alguma solução oleosa, até o óleo começar a escorrer e começar a pingar pelo nariz, né, leva um tempo maior. E se eu fizer a utilização de uma pomada, o que vai precisar acontecer? A pomada, então, vai entrar em contato com a mucosa tem que estar com a temperatura certa, daí vai começar a derreter a pomada, aí ela vai virar um óleo líquido, aí ela vai começar a escorrer. Então, ela permanece mais tempo em contato com a mucosa nasal. Então, a gente consegue fazer com que permaneça mais tempo né, o princípio ativo ali na superfície fazendo um efeito maior. Às vezes a gente precisa de um contato maior, né, um tempo maior para a gente conseguir ter um resultado. Principalmente quando a gente fala de antibiótico, por exemplo. Então, o antibiótico, eu preciso, né, que para que ele faça efeito ali na mucosa mesmo, não o antibiótico não vai ser absorvido, né, mas na mucosa eu preciso que ele tenha um contato mais duradouro. Daí, de repente, uma pomada seria mais adequado. Mas, de uma forma geral, a maior parte é aquosa. A gente tem bastante preparação oleosa, poucas preparações na forma de pomada, e aí as características são aquelas, né? Uma preparação aquosa vai ficar bem menos tempo na mucosa do nosso nariz. Mas, às vezes, o tempo necessário de contato é muito curto. Bom, então, como a maior parte delas é aquosa, a gente vai ter que isotonizar, né? E ajustar o pH e tamponar. Eu esqueci de falar do tamponamento, né? O tamponamento, então, é você adicionar substâncias tampão que não vão deixar o pH da solução ficar variando. Então, ele fica fixo. Dessa forma, a gente tem, então, o produto
né, com aquelas características boas, não vai trazer sensações desconfortáveis para o paciente. As oleosas, então, elas ficam mais tempo. Tem uma característica interessante que, pelo fato de o óleo, né, revestir o nosso nariz, revestir a nossa mucosa, ele faz uma película. E essa película, então, como é o óleo, né, então ela não tem afinidade com a água, ela impede uma coisa que é natural acontecer na nossa pele, na nossa mucosa, que é a evaporação de água pela superfície da nossa pele. Então, por exemplo, quando a gente... vou falar da pele, que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. Quando a gente utiliza um creme na nossa pele, a gente precisa de uma hidratação da pele, a gente vai colocar alguma substância hidratante, obviamente, mas a própria película que forma, porque dentro do creme a gente tem geralmente uma quantidade boa de óleo, vai formar uma película na superfície da nossa pele. E essa película, então, ela vai impedir que a água que evapora da nossa pele, naturalmente, durante todo o tempo, que é o que a gente chama de perspiração, então, essa película evita que essa água saia com a velocidade normal dela. Então, essa evaporação ela acaba ficando um pouco mais lenta e dessa forma, então, o creme faz um tipo de proteção porque ele segura mais a água na superfície da nossa pele e a nossa pele não fica tão ressecada. Aqui acontece a mesma coisa. Se eu uso uma solução oleosa, ela vai então revestir a nossa mucosa, vai diminuir esse ressecamento, né, essa perda de água, vai reduzir isso um pouco, né? Porém, a gente tem um lado ruim, que é a questão dessa viscosidade desses óleos, né, dificultar o movimento ciliar. Então, dificultando o movimento ciliar, a gente vai ter todos os percalços desse movimento ciliar. Esse movimento ciliar, só para que vocês entendam, então, é um movimento para jogar todas aquelas substâncias que são retidas, né, pelos cílios, pelo muco e tudo mais, jogar para dentro do nosso organismo, mas não pro nosso pulmão, fazendo com que todas aquelas coisas que ficaram retidas ali acabem descendo para o nosso estômago. Então, aquele canal que a gente tem do canal auditivo para o esôfago, se eu não me engano, é exatamente para isso. Então, dificultando o movimento ciliar, a gente tem ali um processo de retenção maior de sujidades e tudo mais, e tudo isso que acontece. Então, aquela sujeirada toda fica mais tempo ali, dificultando, às vezes, até a nossa respiração. E no caso das pomadas, também pelo fato, então, de elas serem mais viscosas ainda, né? Então, elas têm o processo de elas serem semissólidas na hora da aplicação, né? Então, elas são pastosas, aí precisam derreter com a temperatura do nosso organismo para elas se tornarem um óleo líquido. E isso faz com que a movimentação ciliar também acabe sendo prejudicada. E, né, você passar uma pomada dentro do nariz, eu nunca fiz isso, mas eu imagino que a sensação não deva ser muito boa, porque a aplicação deve ser ruim e é bem provável que acabe trancando um pouco a luz das nossas fossas nasais e dificulte um pouco a respiração. Mas, às vezes, é necessário, né? E então, vamos fazer. Se for fazer, a gente deve utilizar pomadas que a gente chama de hidromissíveis. A gente tem 2 tipos de pomada, a gente vai ver mais lá na frente. Só para explicar rapidamente para vocês. Tem pomadas que são feitas só com substâncias oleosas, como é o caso de vaselina e outras, petrolato, outras substâncias que
que têm essa característica de serem oleosas, né? E eu posso fazer também uma pomada que eu misturo muitas vezes a vaselina, que é óleo, e misturo substâncias que conseguem se ligar um pouco com água e substâncias aquosas. Dessa forma, essas pomadas hidromissíveis elas são mais fáceis de serem eliminadas. Então, a água, né, pode ajudar a lavar esse material e retirar esse material mais facilmente do que uma pomada que é composta só de vaselina, por exemplo, que é só óleo. Mas a gente vê isso mais lá na frente. A maior parte dos produtos que a gente utiliza, prepara, na verdade, são os congestionantes. E os congestionantes, então, eles podem ser preparados de várias formas, inclusive em formas de inalante, né? Então, o que acontece é que a gente consegue colocar dentro de um tubo de metal, né? De alumínio, geralmente, que tem gás lá dentro, e a gente coloca o princípio ativo ali dentro, junto com o solvente, e apertando o botãozinho, ele espirra e manda o produto bastante fundo nas nossas fossas nasais. Aqui eu já falei, né, a questão dos constituintes da forma farmacêutica, da mesma forma que os princípios ativos podem alterar o pH, né, do, do muco, o que eu falei? O pH das substâncias, né? Então, as substâncias, né, com pHs diferentes do pH do muco, ou substâncias que não correspondem à isotonia, né, que quando a gente prepara, como é que eu posso explicar para vocês? Quando a gente prepara, eles não ficam isotônicos, a gente tem que pensar também nas outras substâncias, né? Então, se eu estou falando de uma pomada, por exemplo, eu vou utilizar, digamos que eu faço uma pomada só de vaselina. Eu preciso entender que a vaselina ela tem um certo pH e ela pode, então, alterar o pH do muco também, e ela pode, então, alterar todo o movimento ciliar, pode alterar a consistência do muco e tudo mais. Então, a gente não deve pensar só no princípio ativo. Qual que é o pH do princípio ativo? Não, a gente tem que pensar no pH da forma farmacêutica como um todo. Então, eu vou medir o pH da solução, pronto, eu vou medir o pH da solução oleosa, pronta, vou medir o pH da pomada que eu fizer. Aí, se eu precisar, se eu ver que saiu fora daquela faixa de pH, eu vou fazer a correção adicionando uma substância ácida ou uma substância alcalina. Tá? Então, geralmente a gente faz essas correções de pH depois que a gente já fez todas as misturas que são necessárias para se fazer. Requisitos para o veículo das preparações nasais. Então, o veículo deve respeitar o pH do muco nasal, né? A gente já falou sobre isso. A viscosidade deve ser moderada, deve ser isotônico. O veículo, obviamente, tem que ser compatível com o princípio ativo, para que o princípio ativo se dissolva ali dentro, né? Ele tem que ser estável e a preparação final tem que ser estéril também, da mesma forma que os colírios. Mas as farmácias de manipulação não esterilizam produtos para utilização no nariz. Não utilizam essa prática mesmo. Por quê? Porque o processo de esterilização é um processo muito caro, né? Você precisa de equipamentos, você precisa de ambiente especializado para isso, tudo mais. E tudo isso acaba tornando inviável, né, você gastar um dinheiro bastante grande para, de repente, fazer um colírio por semana, vamos dizer assim. Um colírio não, uma preparação nasal. Ou colírio também.
Então, o que as farmácias fazem? Elas fazem os processos, colocam conservantes, né? E dão um prazo de validade bastante curto. Então, assim, a gente consegue garantir melhor que aquela preparação que foi preparada hoje e foi entregue hoje para o paciente, ela, né, com os conservantes que a gente utiliza, não vai ter problema nenhum, até um certo dia. A partir de um certo dia, a gente já não pode mais garantir. Então, ao invés de dar aí um mês de prazo, a gente dá uma semana. E dessa forma a gente garante que aquele produto, durante esse pequeno período de tempo, não teve crescimento de micro-organismos, os conservantes estão funcionando tranquilamente, então a gente tem um produto seguro, ok? Então a esterilidade é importante, porém, para a farmácia de manipulação, é inviável. E daí, dessa forma, a gente faz o processo, né, pensando na redução do prazo de validade. Então, vocês vão ver que um colírio lá que seja industrializado, ele tem lá um prazo de validade de pelo menos um ano, 2, 3 anos. Uma preparação nasal, a mesma coisa. Já quando você manda fazer na farmácia de manipulação, é super rápido o prazo de expiração do produto, ok? Exatamente para a gente poder garantir a qualidade do produto e garantir, então, a, a esterilidade. Esterilidade, né, a conservação do produto. Fármacos que são utilizados na mucosa nasal. Então, como eu comentei, a maior parte deles é de ação tópica, né, ação, né, no local, ali na mucosa mesmo. Tem alguns que são de ação sistêmica, então, pelo fato de a gente ter essa barreira mucosa menos difícil de transpassar do que a pele, por exemplo, a aplicação na mucosa facilita a penetração de alguns princípios ativos. Aí eles caem na circulação rapidamente e são transportados para o organismo todo. Alguns exemplos que a gente tem: ocitocina, vitamina B12, progesterona, calcitocina. A insulina, eu coloco aqui porque a gente tem, eu não sei se já está, o estudo já está pronto, mas tem um estudo aqui de Curitiba que por bastante tempo já eles testam a insulina por via nasal para ver se realmente é mais fácil do que o injetável, porque o injetável tem lá suas complicações, né? Eu não sei como é que está esse estudo. Mas existem, então, alguns produtos que podem ser aplicados na mucosa e eles vão, então, rapidamente passar para dentro da mucosa, passar para o vaso sanguíneo, para dentro do vaso, e vão ser transportados para o organismo. Então, rapidamente, eles começam a fazer seu efeito. E a maior parte é de ação tópica. Então, a gente tem alguns produtos, como os antihistamínicos, antibióticos, antissépticos, alguns anestésicos locais, né, quando tem uma necessidade, que podem ser preparados. Mas o grande, digamos assim, representante desse grupo nas farmácias de manipulação são os descongestionantes, os vasoconstritores. Agora imagine o seguinte: a gente tem, então, ali na nossa, praticamente na superfície da nossa mucosa nasal, a gente tem vários vasos, né? Então tem uma circulação bastante grande. Então são vários vasos que estão ali. E esses vasos podem aumentar de tamanho, podem aumentar de calibre, né? E eles aumentando de calibre, o que vai acontecer? Eles vão começar a formar calombos ali na superfície da mucosa, e dessa forma esses calombos acabam, né, aparecendo vários ao mesmo tempo, eles acabam diminuindo o canal da fossa nasal. Então o canal fica mais estreito, porque é como se inchasse toda a parte interna da mucosa, e isso pressionasse então a mucosa para fora.
E dessa forma, então, diminui o calibre da nossa fossa nasal. Daí o que a gente faz? Vai lá e usa um vasoconstritor. Usando o vasoconstritor, ele vai contrair os vasos, né, o nome já diz, e vai fazer com que volte a abrir o canal, né, a fossa nasal. Muito bem, simples assim. Só que uso frequente desses produtos, da mesma forma que esses vasoconstritores acabam viciando as pessoas que usam colírio, né, para tirar a vermelhidão, aqui vai acontecer a mesma coisa. 3 a 5 dias já é um período suficiente para a pessoa ficar, entre aspas, viciada. O organismo ficar acostumado e ele pedir mais e mais e mais e mais descongestionante. Então, daí a gente vê, quem trabalha em farmácia, vê com uma certa frequência pessoas que costumeiramente vão até a farmácia para comprar o seu descongestionante. São vários os descongestionantes que a gente tem aí no mercado, e a pessoa vai e compra um, daí você vê no dia seguinte ela já está voltando a comprar outro, aí um dia tem promoção, ela leva 10 frascos, né, porque está em promoção. Então a gente já percebe que a pessoa está dentro desse vício, digamos assim. E como qualquer vício, é difícil também da pessoa conseguir se libertar. Mas consegue. Então, isso é bastante importante. A gente, como farmacêutico, a gente tem que ter, então, a obrigação de orientar, alertar as pessoas quando a gente perceber isso, né? Porque realmente é super rápido. Então, a pessoa veio, ela nunca usou um descongestionante, você já precisa orientar. Olha, não utilize mais de 3 dias seguidos, porque pode virar um vício. Uma pessoa que está viciada, você percebe que ela está viciada, você tem que orientar também ela para ela tentar parar. Aí você pode utilizar, né, toda a informação que você vai adquirir em relação ao tipo de produto, né, indicando que pode uso prolongado assim pode trazer problemas cardíacos e outras coisas mais. Tá? Então é bastante importante que a gente faça o papel da gente como farmacêutico nesses momentos. Muito bem. O que mais que a gente tem? Preparações auriculares ou otofármacos são, então, as preparações utilizadas no canal auditivo e sempre com efeito tópico. A gente não tem nenhum produto que a gente utilize no canal auditivo que seja para ser absorvido e passar para a circulação e ser entregue no corpo inteiro. Não, é sempre efeito tópico. Geralmente a gente vai utilizar então algum produto antibacteriano, né? Por quê? Deu alguma infecção, então precisamos de um antibacteriano. Causas mais comuns dessas infecções são o traumatismo, alcalinidade e umidade. Então, pense o seguinte: umidade. Vamos começar do último. Umidade. Todo lugar que tem água tem tendência a ter micro-organismo, e esses micro-organismos, tendo a água, que é uma fonte de vida para eles, né? Então, a possibilidade de você ter um crescimento bacteriano é muito grande. Então, aquela coisa assim, você vai numa praia, vai numa piscina, vai num rio, ou mesmo tomando banho, entra água dentro do ouvido, aquela água às vezes permanece lá dentro. O fato de ela permanecer lá dentro já é um indicativo de que, não indicativo, mas uma possibilidade de você ter uma infecção. Né? Então, é bastante preocupante quando a gente sabe que a umidade pode trazer uma infecção. Então, sempre tomar cuidado com isso. Alcalinidade, né? Então, de repente, por algum motivo, o pH do seu canal auditivo acabou ficando mais alcalino.
A alcalinidade também, né, é uma característica importante para crescimento bacteriano. As bactérias preferem pH alcalino, a maior parte delas. Então, elas crescem melhor se tiver no pH alcalino. Então, a alcalinidade pode ser uma fonte de infecção também. E o traumatismo também, aqueles mais simples de todos, né? Colocou um cotonete, fez um pouco mais de força, machucou a superfície do canal auditivo, isso pode proporcionar, né, então, predispor uma infecção. Então, coisas bastante simples podem virar uma infecção no canal auditivo. E uma coisa bastante importante é que quando não se trata essa infecção e ela vira uma infecção aguda, né? Desculpa, tô falando bobagem aqui. Se a infecção é uma coisa assim que com bastante força, ela vem com bastante força, ela pode, né, e crescer bastante, digamos assim, se espalhar bastante, ela pode até perfurar o tímpano. Outro tipo de produto que a gente utiliza são os anti-inflamatórios, às vezes até para diminuir algum tipo de inflamação decorrente de um traumatismo, por exemplo, ou até mesmo de uma infecção. E os anestésicos, por algum motivo, você está com dor de ouvido e utiliza um anestésico. Então, esses são os produtos mais comuns. Além desse, a gente tem outros produtos. E o mais comum de ser utilizado, que são os seguintes. Os analgésicos, então, pode-se utilizar um analgésico, lembrando que o analgésico ele faz um efeito de diminuição de dor. Os anti-inflamatórios também, além de diminuir a inflamação, a maior parte deles também diminui a dor. Então, analgésico já é mais difícil. Antissépticos também são difíceis de se preparar. É possível, mas é bem difícil. E o removedor de cerume. Então, esse é um dos mais comuns, né, de serem preparados. Os removedores de cerume são o quê? Basicamente, são soluções que a gente adiciona tensoativos. Esses tensoativos, então, eles vão fazer um processo de amolecimento da cera do ouvido para que ela seja mais facilmente retirada. Então, vamos lá. A cera de ouvido não é nada mais, nada menos do que uma combinação de substâncias diferentes. Então, é uma combinação de secreções naturais que a gente tem, não só dentro do ouvido, mas na nossa pele como um todo, que é secreção de glândula sudorípara e glândula sebácea. Então, ocorre essa secreção dupla, né? Suor e oleosidade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a gente tem entrada de substâncias estranhas, como poeira, algumas sujidades, qualquer coisa assim. Ao mesmo tempo, a gente tem as células superficiais da nossa pele descamando, porque elas vão morrendo e elas vão se desprendendo, né? E elas vão descamando, então, e elas começam a fazer um bolo ali. Todas essas substâncias começam a fazer um bolo. De repente, um pelo também que crescia dentro do ouvido, que se destaca e se mistura ali no meio. Um inseto que entrou dentro do seu ouvido morreu e se misturou dentro dessas substâncias, né? Tudo isso é o que a gente chama de cerumen ou a cera, né? E tudo isso, então, na verdade, é uma forma que o organismo tem de proteger também o nosso ouvido. Então, essa cera, na verdade, é exatamente para se formar, para que ela vá retendo essas substâncias estranhas e ela seja empurrada para fora. Então, teoricamente, se a gente
deixasse, né, e não mexesse nos nossos ouvidos, naturalmente essa cera ia sendo produzida, ia sendo empurrada para fora, e ela ia caindo no ouvido e depois caindo para o ambiente. Porém, a gente tem o hábito de utilizar cotonete. O cotonete, na verdade, ele retira um pouco desse material, porém ele empurra uma boa parte desse material profundo do nosso ouvido, fazendo uma compactação lá no fundo. E dessa forma, esse acúmulo de cera que vai acontecendo lá no fundo do nosso ouvido vai fazendo com que a gente acabe até perdendo a audição, né? Diminua a audição, a gente perca. Aí tem que fazer um processo de retirada de toda aquela cera, aquele cerume compactado lá embaixo. E daí a gente utiliza esses removedores. Basicamente, eles são substâncias, são soluções, né, como eu falei, que a gente adiciona uma substância tensoativa. E essa substância tensoativa, então, ela tem uma característica bastante interessante. Ela tem capacidade de se ligar com essas substâncias, essas ceras, né, que são substâncias oleosas, e também essas substâncias tensoativas, elas conseguem se ligar com a água. É muito difícil a gente ter substâncias que se ligam tanto com óleo quanto com água. Mas os tensoativos, eles funcionam bem assim, eles se ligam com esses dois tipos de substância. Lá na casa de vocês, né, se vocês de repente fizerem uma fritura, alguma coisa, e vocês forem lavar uma panela que está cheia de óleo ainda, né, ou ela está oleosa, né, para retirar aquela oleosidade, vocês vão usar um detergente, né? Esse detergente não é nada mais, nada menos do que um tensoativo, que está colocado ali dentro exatamente para fazer a mesma coisa que o removedor de cerume faz. Então, esse tensoativo que está no detergente, ele se liga quando você passa o detergente, você está, então, fazendo com que esse detergente ele se ligue com o óleo que está dentro da panela. Então, o tensoativo vai lá e se liga com o óleo, e, né, pelo fato de esse tensoativo ele conseguir se ligar com a água também, quando a gente vai fazer o enxágue, o tensoativo acaba se ligando com a água. E daí, como o óleo já está grudado nesse tensoativo e a água está passando por ali e está carregando esse tensoativo, quando a gente está fazendo o enxágue, né, a gente acaba, então, fazendo um processo de limpeza exatamente por isso, porque o tensoativo se grudou na água e no óleo e carregou tudo para o ralo. E aqui acontece a mesma coisa. Então, a gente consegue fazer com que o tensoativo se ligue no óleo, e quando for feita a lavagem do ouvido, vai ser muito mais fácil carregar aquela cera que já está ligado com o tensoativo, né? Então ela sai com mais facilidade. Ao mesmo tempo, como essa solução é feita com uma substância com caráter assim oleoso, quando você pinga no ouvido, esse óleo acaba também, digamos assim, tirando um pouco da dureza desse cerume. Então, ele amolece esse cerume, e também, né, quando é feita o processo de lavagem posterior, você acaba, então, carregando mais facilmente ainda esse produto. Tem alguns casos, né, que a simples utilização dessa substância é suficiente para liquefazer esse cerume por ter característica de óleo, e então esse óleo conseguir carregar toda essa cera e acabar escorrendo, né, na forma de um óleo pelo ouvido, e você ficar sem a cera, tá? Então, é um produto que tem essa característica, e é um produto que a gente costuma ver ser feito em farmácia de manipulação. As formas farmacêuticas das preparações auriculares, então, elas são dispensadas na forma de solução,
que é a maior parte, né? Então, o removedor de cerume, os antibióticos, os anti-inflamatórios são na forma de solução, porém, em alguns casos específicos, a gente tem um princípio ativo que não se dissolve desses solventes mais comuns que a gente pode utilizar no ouvido, e a gente tem que criar uma suspensão. Então, em últimos casos, assim, a gente cria suspensão. Por que em últimos casos? Porque no caso de uma suspensão, se eu tenho um princípio ativo que está insolúvel ali dentro daquele solvente, o que vai acontecer quando eu jogar esse líquido dentro do ouvido? O princípio ativo insolúvel ele vai se depositar nas paredes do ouvido, né? Então, ele é um pozinho que está só suspenso ali no líquido, então ele vai se depositar. É bom, né, porque ele fica mais tempo em contato com o tecido e faz um efeito melhor, porém, né, dependendo da quantidade de pó suspenso ali, ele também pode acabar entrando posteriormente na composição de um cerumen que esteja sendo criado ali, tá? Então, tem as vantagens e as desvantagens. E a pomada pode ser utilizada também, mas também em últimos casos, porque a pomada ela vai fazer um processo de oclusão, né, do canal auditivo. Ele vai fechar o canal auditivo. E a gente muitas vezes não quer isso, porque a gente quer continuar ouvindo. Ok? No caso de preparação auricular, então, a gente vai ajustar. Vejam que o pH aqui já muda, né? Então, a faixa de pH para a gente fazer o preparo é diferente de olhos e de nariz, por exemplo. Então, pH entre 5 e 7,8. Porém, a gente vai sempre dar preferência para fazer e corrigir o pH mais próximo do 5. Por quê? 7,8 já é alcalino. Então, lembrando que as bactérias preferem um meio alcalino para crescer. Então, se eu fizer uma preparação e ajustar em 7,8, por exemplo, a possibilidade de eu ter uma infecção é maior do que se eu ajustar em 5, que pH 5, as bactérias não, a maior parte delas pelo menos não sobrevive. Deve-se evitar preparações aquosas, por quê? Por causa da água, né? Lembrando que a água é uma fonte de criação, digamos assim, né? De crescimento de micro-organismos. Então, se a gente puder utilizar uma preparação mais oleosa, melhor. Lembrando que quanto mais viscosa a preparação, mais tempo vai permanecer dentro do local, né? E que se eu tenho uma preparação aquosa, por exemplo, que não consigo fazer ela mais viscosa e ela fica totalmente líquida, o que vai acontecer? Eu vou pingar dentro do ouvido e quando eu colocar minha cabeça na posição normal, né, o líquido já vai começar a escorrer. Então, muitas vezes a gente utiliza então um veículo que seja mais volátil nesse caso. Então, ao invés de água, eu posso utilizar álcool, por exemplo, porque o álcool vai evaporar mais rapidamente e o medicamento que está ali no meio, ele acaba então ficando com mais facilidade dentro do ouvido, porque não vai dar tempo de escorrer. Também deveriam ser estéreis, né? Porém, aqui a gente tem uma autorização, digamos assim, que bactérias saprófitas podem ocorrer naturalmente dentro de uma preparação. A gente coloca conservante, elas não vão crescer e tudo mais. E elas podem, então, estar contidas dentro de uma preparação dessa. Tranquilo? Já estamos terminando, gente. Soluções para uso odontológico. Aqui a gente tem até um nicho de mercado. Existe algumas farmácias de manipulação que se especializam em fazer produtos para uso odontológico, porque tem dois tipos de público. Tem os consumidores
digamos assim, normais, né, que vão fazer preparações, vão chegar com receita de dentista, e daí tem as preparações, desde medicamentos, enxaguatórios, cremes, géis dentais e outras coisas mais. E tem também um outro nicho, que é você fazer produtos para o dentista, para o consultório, porque eles utilizam muitas soluções, né, nos processos dos tratamentos que são, então, possíveis de serem preparados em farmácia de manipulação. Então, a gente tem, por exemplo, as chamadas soluções irrigadoras, que são soluções que são feitas à base de hipoclorito de sódio, e elas são utilizadas, como o próprio nome já diz, para irrigar os canais. Quando é feito um tratamento de canal, então, existe um processo de irrigação, de utilizar, acho que é uma seringa que a gente chama aqui, mas injetar, era essa palavra que eu queria. Injetar solução de hipoclorito de sódio dentro do canal do dente para matar micro-organismos, porque não pode sobrar nenhum micro-organismo vivo dentro de um canal de um dente, que o dentista vai fechar, porque senão daria alguns dias, ocorre crescimento de micro-organismo e ocorre uma infecção. Então, a utilização dessas soluções irrigadoras com hipoclorito de sódio são bastante comuns. A gente pode fazer duas soluções mais comumente: a solução de Milton, que é hipoclorito de sódio a 1%, e o líquido de Dakin, que é uma solução de hipoclorito que varia aí de 0,5% a 0,6%. Então, as duas são bastante comuns e são utilizadas em momentos diferentes para fazer um processo de eliminação de micro-organismos dentro do canal. Tem outro tipo de solução que é bastante comum também, que pode ser utilizado dentro do consultório, ou pode ser mandado preparar para o paciente fazer enxágue em casa, que são as soluções antissépticas, né? Então, a gente tem solução de clorexidine, por exemplo, que é um tipo de solução que é feito para o próprio nome já diz, é antisséptico, né? Então, para eliminar alguns tipos de bactérias, e a gente faz usualmente duas concentrações: 0,12%, que é a que a gente faz principalmente para o paciente, para ele fazer em casa, e 2%, que é uma solução mais concentrada e que é feita para utilização dentro do consultório. Não sei exatamente a frequência, mas 0,12 é para fazer bochecho todo dia, e 2%, se eu não me engano, é uma vez por semana. Não tenho certeza desse 2%. Mas são soluções que, às vezes, você vai no dentista e ele te dá uma solução para você fazer um bochecho rápido ali, é o 2%. E o triclosan também é uma substância, na verdade, um pouco polêmica, porque ela é derivada do fenol, e o fenol ele pode ser tóxico numa concentração mais alta, tanto que o triclosan foi tirado do mercado e ficou fora do mercado por muito tempo. E nos últimos anos, acho que 2 anos ou 3 anos mais ou menos, foi mais ou menos na época do início da pandemia, ele voltou para o mercado. Então, ele tinha sido proibido pela nossa Anvisa, e por algum motivo ele foi liberado novamente. A Anvisa liberou novamente, então a gente tem o triclosan aí em alguns derivados de enxaguatório e em alguns outros produtos também. Então, se vocês procurarem, vocês vão encontrar nas farmácias, por exemplo, sabonete com triclosan, os enxaguatórios com triclosan, creme dental com triclosan. Creme dental não me lembro de ter visto ainda, mas é possível fazer. Ok? Também é um antisséptico também, e é utilizado em enxaguatório. Tensoativos, vejam só, a mesma palavra que a gente viu lá atrás, novamente aqui.
Nesse caso aqui, a gente utiliza uma substância que é o lauril sulfato de sódio, que é um tensoativo, que é o mesmo tensoativo, inclusive, que a gente utiliza lá no detergente. Ele vai fazer mais ou menos o mesmo efeito. O que vai acontecer? Imagine, então, um processo de limpeza de um canal. Esse canal, então, ele precisa ser retirado qualquer sujidade que tem ali, qualquer substância, e aquele canal tem que ficar limpo, e depois tem que passar o hipoclorito para eliminar qualquer micro-organismo, para daí poder fechar. Então, qualquer substância que ficar ali dentro, qualquer micro-organismo que ficar ali dentro, vai, então, causar uma infecção futura. Então, aqui no caso do tensoativo, ele vai fazer aquele efeito. Tem uma sujeira grudada lá na parede do canal. Então, vamos passar essa solução de tensoativo, concentração de 2 a 4%. O tensoativo vai se grudar naquela sujeira, e quando a gente for espirrar, né, injetar o produto, a própria força da água já faz com que ela, então, carregue o tensoativo, e o tensoativo carregue junto aquela sujeira. É como se ele arrastasse aquelas sujeiras com uma facilidade melhor, porque ocorre a ligação do tensoativo com a sujeira e com a água também, ok? Solução de EDTA é uma solução bastante comum, ela é uma solução que não fica estável por muito tempo, então a gente prepara sempre concentrações não, mas quantidades que os dentistas pedem para mais ou menos uma semana. Então eles utilizam lá 1 litro numa semana. Então, toda semana eles estão pedindo solução de EDTA. E para que serve essa solução de EDTA? Então, imagine o seguinte, os nossos dentes, eles são extremamente fortes, né? Então eles são feitos para realmente aguentar qualquer força maior que a gente fizer, qualquer coisa assim, né? Eles não podem quebrar do nada, né? Então, o que acontece? Então, os nossos dentes têm um reforço bastante grande. Todos os minerais que a gente tem ali na composição do dente são exatamente para que eles fiquem bem rígidos e que sejam difíceis de quebrar, de lascar e tudo mais. Aí o que acontece? Você precisa fazer um tratamento dentário e o dentista precisa utilizar uma broca. Se ele utilizar a broca sem nenhum tipo de preparo antes, vai ser difícil de perfurar, né, o dente como um todo, e vai ser ruim para o paciente e ruim, inclusive, para o dentista, porque ele vai ter que fazer mais força, ele vai ter que fazer uma rotação maior da broca e tudo mais. Então, o que utiliza-se? Utiliza-se uma substância chamada EDTA, faz-se uma solução aí de 17% de EDTA e coloca-se, então, essa solução em contato com o dente, onde o dentista quer fazer a perfuração. O EDTA, o que ele faz? Ele retira, ele puxa para si todos os minerais que estão ali no dente. Então, ele desmineraliza o dente, daí o dente fica macio. E daí macio em termos, né? Mas fica menos duro. E daí o dentista consegue rapidamente utilizar a broca, perfurar com muito mais facilidade e muito mais rapidez, fazer o tratamento, o que precisa fazer, e está pronto. Então, é menos trabalho, é menos sofrimento e é muito mais rápido isso acontecer. Então, só utilizando essa solução de EDTA. Mas depois a pessoa não pode nem comer, porque se for morder qualquer coisa, não pode quebrar o dente. Não. O nosso organismo remineraliza rapidamente. Então, manda minerais de volta para o local rapidamente, porque o organismo sabe que não dá para ficar com o dente macio, né? Então, ele já manda rapidamente, já se reconstitui toda aquela característica anterior de ser super rígido. Outras soluções também, só para a gente terminar, né, que podem acontecer, mas não acontecem de ser preparadas dentro da farmácia,
são as soluções de uso retal, como os enemas, por exemplo. Né? Os enemas são substâncias que são aplicadas como laxantes. Geralmente a gente utiliza aí substâncias que absorvem água da parte final ali do intestino, então a glicerina, ela puxa muita água. A gente utiliza óleo mineral e algumas substâncias que a gente chama de catárticas, que são substâncias que são irritantes para a parede do intestino, e daí o intestino, para expulsar aquilo, ele aumenta o peristaltismo, e daí a pessoa acaba evacuando com uma rapidez maior. Mas a gente não costuma fazer por alguns motivos. Primeiro que, geralmente, quando a pessoa precisa, ela precisa de imediato. Então, ela não vai ficar esperando, né, se preparar um produto, esperar um dia inteiro para pegar o produto. Outra coisa é a questão da embalagem. A embalagem dos produtos industrializados, elas já são hoje prontas para fazer aplicação. As embalagens de farmácia de manipulação, às vezes, não são tão óbvias assim, e a farmácia também, se ela for comprar uma embalagem que seja própria para aplicação, ela vai ter que comprar uma quantidade grande, e o enema não é um produto que seria procurado assim com muita frequência, então às vezes não vale nem a pena tentar produzir. Tem as soluções para uso vaginal, que às vezes aparecem, mas de uma forma geral também não fazem parte do dia a dia das farmácias de manipulação. Às vezes alguma ducha, né, com alguma substância ativa aparece, mas também assim com uma frequência muito pequena. Geralmente essas duchas então são com substâncias antissépticas, com substâncias adstringentes, ou às vezes os prescritores pedem até para fazer um chá de alguma planta, né, como camomila, hortelã, e fazer a aplicação. Então, é difícil a gente ver uma prescrição de uma ducha. Às vezes ocorre a prescrição de água oxigenada, por exemplo, como antisséptico, mas aí o próprio médico já ensina a comprar água oxigenada na farmácia, fazer o preparo, tudo mais facilmente. Então, de permanganato de potássio, ácido bórico, já são mais difíceis de acontecer. E de substância astringente também é bem difícil de aparecer, então, geralmente, não aparece busca por esse tipo de produto nas farmácias de manipulação. E por hoje é isso. Pergunto, alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Aquela solução de vaza, que eu já trabalhei em farmácias que, tipo, fazem e em farmácias que não fazem. Ela é complicada, ela é... Eu não entendi o comecinho Aquela, cortou. aquela solução de vaza. É. Eu já trabalhei em farmácias que não fazemos, e em farmácias que faziam. E a princípio parecia uma solução muito simples. Ela é muito barata, não vale a pena fazer, alguma coisa dela é complicada de fazer. Não tem nada de complicado. Acho que a questão é mesmo da busca não ser muito grande e Uhum. você ter que comprar matéria-prima em grande quantidade, sabe? Às vezes acontece isso, você, dentro de uma certa farmácia de manipulação, não ter saída, né? E daí Uhum. você acabar não comprando a matéria-prima, porque às vezes precisa comprar 1 quilo de matéria-prima e 1 quilo pode ser que dure numa farmácia aí uma eternidade, venha a vencer e tudo mais. E daí tem farmácia que opta por não fazer certas coisas exatamente por isso. Tá. Tá? Porque geralmente o que a gente vê nas farmácias de manipulação, elas se adaptando conforme o tempo vai passando. Então, muitas vezes a farmácia se propõe, né, inicialmente a fazer certas coisas, porém a busca acaba não correspondendo
aquilo que você se propôs, né? Então, a busca às vezes é muito baixa e, né, você acaba perdendo matéria-prima, acaba vendo que financeiramente não compensa. E às vezes coisa que você imaginou que talvez nem tivesse saída, as pessoas começam a procurar e de repente você acaba colocando na tua lista de produtos que você faz por causa da busca dos pacientes mesmo, sabe? Uhum. Então tem coisas assim que a gente só consegue explicar porque pela baixa procura ou porque realmente a procura não é suficiente para você manter matéria-prima ali dentro. Então depende muito, Tá bom. tá bom? Ok. Mais alguma dúvida? Não. Então, gente, é isso. Então, durante a semana, não esqueçam de fazer a atividade, prestar atenção quando eu colocar outra atividade, e daí também fazer a gincaninha lá que eu falei, assim que eu mandar o material para representante, tá bom? Beleza, professor. Então, tá bom. Então, semana que vem, a gente se encontra presencialmente, né? Não precisa levar maçã, não precisa levar. O que mais que pode levar para um professor? Chocolate. Chocolate, não precisa nem maçã, nem chocolate, não precisa levar nada, tá? Só a presença de vocês está perfeita. Brincadeirinha, gente. Bom final de semana para vocês. Boa noite, Igualmente. professor. Bom final de semana. Obrigado. Tchau.